Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e nós vamos hoje ler juntinhos o texto chamado Dançando com Cadáveres, escrito pelo irmão Anderson Silva Costa. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem uma meditação diária para gente, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo do Manancial é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi esse texto, foi o irmão Anderson Silva Costa, o que nós vamos fazer? Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa entender o que será isso, né? Dançando com cadáveres, que a gente possa compreender a sua palavra. Senhor Jesus, querido Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, permita que nós sempre estejamos avançando e não guardando coisas do passado, coisas que não nos levam adiante, que não nos fazem progredir na vida cristã. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a entender tudo que o Senhor deseja que a gente aprenda. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, o nosso texto bíblico está em Filipenses, capítulo 3, versículos 10 a 16. Pega aí sua Bíblia, vamos ler juntinho. E diz assim, ó: Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. E esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto tem um nome bem estranho, né? Dançando com cadáveres. E o versículo, são dois, que o irmão Anderson Silva Costa escolheu, são o versículo 13 e 14, que diz: Irmãos, não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então ele é lá de Manaus, como já foi dito aqui, né? E o irmão Anderson falou que eles lá ficaram impressionados com uma notícia terrível. Um homem, sabe-se lá por qual motivo, lá em Manaus, ele desenterrou o corpo da avó dele. E a avó dele, poxa, já estava morta há 2 anos. E ele desenterrou o corpo e saiu dançando com o corpo da avó morta pelas ruas da cidade. Imagine como isso impactou as pessoas lá em Manaus, né? Então ele fala assim que ficou imaginando, né, que cena macabra era aquela, uma pessoa dançando com um cadáver, né, com o corpo já em putrefato, enfim, que coisa horrível, né? E logo que ele pensou nisso, a ideia não o agradou. Mas isso me remeteu também a um fato. No mundo antigo, na Roma antiga, por exemplo, se você fosse acusado de assassinato, se você fosse um homicida, né, e o fizesse por perversidade, qual que era a pena? Você era soltado no deserto com o corpo da pessoa morta, da pessoa que você matou, amarrado ao seu. Então imagine que sofrimento, né? À medida que aquele corpo ia entrando em estado de putrefação, o assassino então ficava suportando aquele mau cheiro, os vermes
e ele corria por todos os lugares e não conseguia se livrar daquele corpo. E as aves de rapina vinham para comer a carne morta, né? E picavam então o morto, e muitas vezes deveriam acertar o corpo da pessoa que estava viva, né? Do suposto assassino. Então imagine como é cruel esse tipo de castigo, né? Que castigo horrível. Mas ele nos mostra que a gente não deve carregar nenhum corpo morto conosco. Então, pensando nisso, a gente, se você olhar para a vida espiritual, você vai perceber também que como aquele rapaz de Manaus e como este homem que eu mencionei, essa pessoa, essa mulher que matou uma pessoa lá na antiga Roma, eles também andavam com cadáveres. E esse aqui de Manaus dançando com cadáver, né? Mas tem gente que fica remoendo o passado, que já deveria ter sido enterrado há muito, muito tempo, mas continua exalando um odor insuportável, mau cheiro, porque fica pisando naquilo, revivendo aquilo. Muita gente revive ódio, a gente fica cheio de ódio, de rancor, de ressentimento com a pessoa que o prejudicou às vezes anos lá para trás. Nossa, eu conheço uma pessoa, inclusive na minha família, que nunca perdoou o irmão. Ele morreu e eles não se falaram. Olha que coisa triste, né? Então, para você não perdoar, você tem que andar com aquela mágoa, aquele ressentimento por uma vida toda, né? Isso é muito triste. Triste para quem fez e triste para quem recebeu também, né? Então, a gente, no fundo, a gente está andando com aquela pessoa que a gente não perdoa, como se fosse um cadáver, né? Muitos casais ficam desenterrando várias coisas que foram ditas, que já devia ter deixado esse cadáver descansar lá atrás, e ficar um jogando na cara do outro, tirando a paz, né, daquele lar, daquele casal, enfim. Também tem quem viva dos louros e sucessos do passado, esquecendo que a vida humana, ela deve ser produzida até o fim, né? Porque quando eu era jovem, eu fui um coronel, eu fui uma pessoa muito famosa, olha aqui o meu retrato, olha aqui o meu jornal, e a pessoa vive daquilo e esquece de seguir adiante, né? É um tipo também de cadáver, né? Existem também os que têm seus cadáveres de estimação, e eles convivem com eles sem problema. Só de pensar em se livrar daqueles cadáveres de estimação, eles ficam tristes, né? Porque fazem questão, porque eu não posso seguir adiante, eu não vou casar mais, porque eu amei muito aquela mulher, que ela representou muito para mim. Não, eu não vou sorrir mais porque minha mãe morreu. E não, como que eu posso ser feliz se hoje eu não tenho mais a minha mãe? Não sei o que, não sei o que lá. Enfim, né? Então, aquelas coisas de estimação, aqueles cadáveres de estimação que a gente fica carregando. Então, não é bom nem carregar cadáver de exaltação, nem carregar cadáver de humilhação, nem de ódio, nem rancor, e nem daqueles cadáveres que a gente fica jogando na cara dos outros, né? A gente precisa parar e olhar para a realidade. E a realidade é o dia de hoje, não é o dia de amanhã, é hoje. Então, que a gente possa realmente pedir ao Senhor que nos perdoe, nos capacite a enterrar de vez todos esses cadáveres de estimação, que Ele possa nos capacitar a amar verdadeiramente, usar o dia de hoje para viver e para servir. Eu me lembrei de uma historinha aqui, é breve, eu vou contar para os irmãos, só para exemplificar o que a gente estudou hoje, né? Vinham dois monges, né? Um era o que estava tutelando o outro era o aprendiz. E na regra deles, eles não poderiam ter contato com mulher, de forma alguma. Então, eles estavam caminhando pela floresta, por um caminho lá, e aí uma moça começou a pedir ajuda. Olha, eu quero atravessar do outro lado do rio, mas eu tenho muito medo da água, me ajuda a atravessar, preciso atravessar, me ajuda, me ajuda. E o mestre, né, o monge que era o mestre, pegou a mulher no colo
e atravessou o rio com ela nos braços e a deixou do outro lado do rio. E aí o monge que era discípulo ficou indignado, falou: nossa, como que, se a nossa regra é não tocar uma mulher aqui, e o monge pegou ela no colo, atravessou o rio com ela no colo. E aí eles foram andando quilômetros e quilômetros e quilômetros. E aí o monge mestre pergunta para o discípulo: o que que há? Por que você está assim emburrado? O que está acontecendo? Ele falou assim: não, mestre, eu estou pensando, porque assim, sei lá, 3, 4 quilômetros atrás, aconteceu aquele caso lá no rio, e o mestre pegou a mulher no colo, e nós não podemos ter contato com mulher, e o mestre pegou ela no colo, atravessou o rio, e isso não está certo, eu não me conformo, eu estou indignado. Aí o mestre olhou para ele, olhou para o discípulo e disse: meu amado, o que está acontecendo? Eu atravessei o rio com a mulher e deixei ela lá do outro lado do rio. Faz 5 quilômetros que nós estamos andando, você ainda está trazendo a mulher com a gente? Então é isso, irmãos. Muitas vezes a gente insiste em carregar uma coisa que já ficou para trás. Bom, o nosso manancial termina assim, ó: deixemos para trás tudo aquilo que nos impede de prosseguir na caminhada cristã. Amém? Bem, agora eu quero me despedir com o meu abraço de ursa. Lembrando que, ó, o abraço encontro de 2 corações, ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que não queremos dançar com cadáveres, para nós o abraço vai dar muito, muito certo. Eu quero também que vocês se lembrem do versículo 26, que está no Salmo 73, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem, que é confia. Confie em Jesus.